As amostras prova contra prova e testemunha a serem coletadas também devem considerar as seguintes quantidades. Aqui a gente vai falar para o plano de amostragem quando ele está repetindo o ensaio de prova. Então, quase que é quando aquilo que a gente falou, se for o caso de contraprova. Etapas internas para o processo, a gente pode considerar que, assim, não dava para a gente entrar aqui em detalhes, por exemplo, de quando a gente tem auditoria. Acho que ia ficar muito extenso falar e detalhar de auditoria, né? Então, assim, via de regra, falando especificamente para o produto, a gente faz esse trabalho de reconhecimento e classificação, separação, ensaio. A gente faz uma consolidação de resultados, como eu falei com vocês, incluindo ou não um relatório de auditoria, dependendo do modelo de certificação. E aí nasce o certificado. Não sei se todos vocês conhecem, estão familiarizados. Eu pedi para a gente replicar o certificado para vocês conhecerem, para vocês entenderem que tudo isso que a gente falou até agora, onde ele vai. Então vocês vão perceber que ali tem onde está a família, vai estar aquele nome da família ligado à subcategoria que a gente falou antes, tá bom? Então a gente tem ali o número do certificado, o nome da família com base na ISO 8124-8. Então a gente tem até um exemplo aqui, brinquedos para atividade física, plástico e adesivo, só que a gente não colocou porque eu pedi só a máscara do documento. Como a gente tem N possibilidades, né? Aqui o que caberia é que esse nome, brinquedos para atividade física, plástico e adesivo, iria onde a gente está marcado aqui, escrito o nome da família, tá? A validade, o mesmo dia e mês que está na emissão, apenas o ano que muda, de acordo com cada modelo de certificação. Então, para cada modelo a gente vai ter uma validade diferente. Na verdade, um só vai ser diferente, que é lote, e os demais passaram a ser 5 anos. Isso é uma outra questão que mudou, que antes a gente tinha o certificado válido por 3 anos, né? E como que a gente vicia a fala da gente, né? Eu tô desde ontem falando pra vocês 3 anos. Vocês foram muito educados e não me corrigiram, mas são 5 anos, mudou, né? Então a gente vai pensando nas manutenções, a cada 12 meses, a gente pode considerar que em 5 anos ele tem 4 manutenções, sendo que a última a gente já considera uma recertificação, quer dizer que ele vai mudar o certificado. O que muda isso? Muda que as manutenções é uma confirmação daquilo que ele começou. Então a gente está dando assim uma satisfação para a sociedade de que aquilo que foi proposto lá atrás está sendo monitorado, está sendo cumprido. Então a cada 12 meses a gente faz uma validação daquilo que ele fez inicialmente, tá? Então, ratificando, são 5 anos. E lote, por questões óbvias, a validade passa a ser indeterminada, né? Porque ele não é avaliado depois. Ele tem uma característica específica de risco no início, né? Maior do que a certificação de fábrica, no sentido de que ele não vai ser monitorado outras vezes. Então, entende-se que aí ele vai ser diluído no mercado com o mesmo cenário que ele foi certificado. No certificado vai as portarias, então vai escrito lá que ele está sendo certificado pela 302, as normas técnicas. Aqui é o nosso exame. Uma observação só nas normas técnicas. Que é aplicável obrigatoriamente é a parte 1 e parte 2. Mas a parte 2 é de inflamabilidade, seria a parte 3 aí, químicos, correto? Ah, sim, correto. Obrigada. Tem razão. Aqui, o certificado, ele é o nosso
exame que a gente entrega. Então, quando você recebe um laudo, aí vem todas essas informações no laudo, né? Qual que é a fonte, com base em qual norma, quem que fez aquilo, para quem que foi feito. Então, o certificado, tecnicamente, acho que a gente poderia chamar ele quase que de um laudo, né? Porque eu estou dando a licença para o solicitante poder usar um selo sob a nossa responsabilidade, né? E aí eu estou mostrando nesse certificado o tudo que eu avaliei para conceder para ele o uso do selo, tá? Então, mudou toda aquela característica de 1988 que a gente falou lá atrás. Não sei se vocês conseguiram perceber essa evolução, porque antes o que era só uma autorização do Inmetro, hoje virou praticamente um laudo, né? Então, você não pode trazer qualquer coisa de qualquer jeito, né, a grosso modo falando. E você não pode fabricar também da maneira que você achar que deve, né? E aí isso também é avaliado. Não é só porque você falou que segue a norma tal, a gente vai lá e valida isso. Então a gente vai ter que as normas técnicas ao qual o produto foi submetido, os dados tanto do solicitante quanto do fabricante, eles têm que vir e eles são retirados da solicitação. Então, lá no início, quando o cliente fala para a gente consolida o final do processo e aí a gente confirma todas essas informações antes de pôr no certificado, tá bom? Data da auditoria quando tiver, qual o laboratório, a gente tem alguns exemplos aí, o número do relatório, período de realização, tudo o que a gente faz é normativo, tá? O certificado não é dessa forma porque a BCP achou bonito entregar assim. Não, a gente tem uma norma que a gente responde, nós somos acreditados pelo Inmetro. O Inmetro nos concedeu a autoridade de emitir selo de segurança para o produto, com base no conhecimento técnico que a gente tem, em cumprimento da norma 17065, tá? Então, assim, tudo o que a gente falou até agora, desde... A gente não tá falando de layout, eu tô falando de itens, tá? O que eu não posso deixar de colocar nesse documento, tem norma para isso também, tá? Cada item do memorial, ele vai estar em uma linha. Isso aqui é uma questão que foi alterada também, porque antes a portaria previa que ela queria essas informações, marca, modelo, descrição técnica, código de barras. Ok, ela não exigia que a gente determinasse ali quem foi o pai. Então a gente colocava todo mundo junto no certificado, por família. Cada grupo que a gente comentou aqui vai ser um certificado. Então, se a gente está falando de grupo dos brinquedos criativos, família 1. Se a gente está falando do grupo de afetivos, família 2. Então, cada certificado é por família. Então, aí eu teria 2 certificados, tá? E aí, nesse certificado, não tinha uma exigência de que a gente marcasse quem era o pai, né? É quase como que se você fosse pegar o certificado e olhar o laudo do laboratório, gerava aquela dúvida, né? Será que foi ensaiado? Enfim, quem que é esse aqui dentro da escala de criticidade? Então, passou a ser exigido que a gente determinasse no certificado quem foi o pai ensaiado. Então, ele fica separado dos filhos. Após a concessão do certificado de conformidade, o controle da certificação é realizado pelo OCP para constatar se as condições técnico-organizacionais que deram origem à concessão inicial da certificação continuam sendo cumpridas. É aquilo que a gente acabou de falar. Então, quando a gente fala de manutenção, não é emitido um novo certificado, é emitido um documento com informações parecidas do certificado, confirmando essa certificação, tá?
A avaliação de manutenção deve ser programada pelo OCP de acordo com os critérios estabelecidos nas etapas subsequentes. A avaliação deve ser concluída até o vencimento do prazo de cada manutenção. Então, se eu estou emitindo um certificado hoje, e aí a 302 fala que a manutenção dele é em 12 meses, então quando for 16 de fevereiro de 2023, ele já tem que estar com uma confirmação de certificação emitida, tá? Porque senão o que acontece? Esse cliente ele vai ficar descoberto. Então, assim, tem um certificado que tem uma validade como certificado de 5 anos, com a condição de ser confirmado a cada 12 meses. Então, se dia 17 de fevereiro de 2023, o produto dele foi pego no mercado, e aí o IPEM, ao consultar no banco de dados do Inmetro, viu que esse certificado está vencido, ele é autuado, tá? Então, é isso que está falando nessa parte aqui da portaria, que ele tem que ser concluído até o vencimento do prazo de cada manutenção. As avaliações de manutenção devem ocorrer a cada 12 meses. Isso aqui, lembrando, estamos falando de portaria 302, brinquedos. Cada portaria, cada escopo tem uma tratativa específica do produto, conforme o Inmetro acha que é seguro controlar ele dentro da comercialização. Após a emissão do certificado. Então, aquilo que a gente acabou de falar, foi 16 de fevereiro, estou contando os 12 meses a partir desse dia 16. Intervalo fechado, tá? Não sei se vocês lembram disso em matemática, intervalo aberto, intervalo fechado, eu considero o dia de hoje, tá? Quando ocorrer a inclusão de um ou mais modelos de brinquedo em uma família certificada, na próxima avaliação de manutenção, o critério de identificação do pai deve ser aplicado considerando os novos modelos incluídos. Ou seja, existe uma possibilidade do cenário comercial desse cliente mudar em 12 meses, né? A gente está aqui há 2 dias falando da evolução desse mercado. Então, se nos próximos 12 meses pode acontecer de ele ou deixar de comercializar algum produto que ele certificou, ou ele criar um novo produto. Como ele tem uma licença de 5 anos, ele tem, óbvio, a permissão de incluir esse novo produto, tá? Quando ele inclui esse novo produto, ele está, como que eu vou dizer assim, atualizando o certificado dele, né? Então, como que a gente faz? A gente substitui esse certificado com outro produto incluso, mas isso dentro da confirmação, tá? Ou seja, eu tenho um certificado de 1 ano atrás, ele tinha XY produto. Agora, esse ano, ele tem XYZ. É uma confirmação, mas o que vale é a última vigência. Então, só é considerado coberto os produtos que estão nessa confirmação de manutenção. Então, se ele resolveu tirar o X ou o Y, aquele lá já está descoberto, tá? Quando ocorrer a inclusão de um ou mais modelos, ok, plano de ensaio de manutenção. Então, aí o que vai acontecer? A gente vai fazer a confirmação do certificado que foi feito o ano passado. O OCP deve elaborar o plano de ensaio de manutenção conforme os requisitos estabelecidos no RGCP e adicionados do que segue. Então, assim, além dos requisitos da portaria 200, que é aquele básico padrão para todos os escopos, a 302 requer a mais para brinquedo. A cada avaliação de manutenção deve ser selecionado um novo pai. É para a gente garantir aquele rodízio. Quando existir, sempre definido com sua complexidade e o maior número de requisitos aplicáveis, a fim de que outros brinquedos da família sejam ensaiados.
Então, quando a gente fala assim, quando existir, pode não ter mudado nada no cenário comercial dele nos 12 meses? Pode. Em 12 meses ele pode não ter criado nada. Em 12 meses, a gente está num cenário hoje de pandemia que há 24 meses é bem possível a gente ter um fabricante aí que está a 2 confirmações sem mudar nada, né? Por N motivos. Para famílias compostas por mais de 10 modelos de brinquedos, o pai da família deve representar 10% do total de modelos a cada avaliação de manutenção ou recertificação. Então, assim, o amostral não mudou só porque você já fez uma vez. Na hora que você vai fazer a confirmação, você segue o mesmo amostral. A definição desse amostral para manutenção. Por que a gente está falando de manutenção e está repetindo muito se eu já falei do inicial? Porque se a validade do certificado é 5 anos, a gente está só vendo o que pode ou não mudar numa confirmação. Como que eu devo proceder na hora de confirmar a certificação dentro desse intervalo de 5 anos. Por isso que a gente está falando do inicial e da manutenção, porque a gente continua falando do mesmo certificado. Não sei se ficou claro. Qualquer coisa na hora das dúvidas, você entende. Para os modelos de certificação 2, 4 e 5, na fase de coleta e compra de amostras, tanto para produtos nacionais quanto para produtos importados, para a realização dos ensaios de manutenção, o OCP deve obrigatoriamente coletá-las no comércio. Isso aqui é uma outra questão também. Porque agora o que acontece? A gente fez a certificação inicial, emitiu o certificado com coleta lá na fábrica, tá? Então o que a gente está fazendo? A gente está, entre aspas, fiscalizando ele, né? Eu não estou certificando, eu estou confirmando que eu já certifiquei. Então eu coleto no comércio, tá? A área de expedição da unidade fabril ou centros de distribuição podem ser considerados comércio desde que o produto já esteja na embalagem final de vendas ao consumidor, em condições de ter a nota fiscal emitida. Pode acontecer que nesse período de amostragem desse cliente, não necessariamente ele tem produto no comércio, né? Porque nesses 12 meses aí, muita coisa pode acontecer. Mas se ele já tem ele numa área de distribuição disponível para venda, aí a gente pode considerar como se fosse a cobertura do produto comércio. A coleta na área de expedição da unidade fabril ou centros de distribuição somente pode ser realizada pelo OCP sem aviso prévio, não podendo ser realizada durante o período de auditoria no caso de modelo 5 da certificação. Então, o que acontece? Se ele vira para mim e fala assim, Aline, eu não coloquei mais nada no mercado nos últimos 4 meses. Aí vamos pensar que, para ficar um raciocínio mais fechado, um produto específico que é feito, não sei se sob encomenda, mas com uma fatia de mercado menor, né? Ele não tem ele no comércio. Tudo bem, eu vou fazer a confirmação, ele não é sistema 7, por isso que eu estou confirmando. A auditoria é um rito avisado, porém a coleta não. Aí muda de figura, tá? Pode, não é obrigado a ter no comércio. Eu posso ir lá na área de distribuição, só que aí eu não vou avisar. Não vai ser feito no dia da auditoria. Tá? Então é uma amostragem aleatória, digamos assim. A coleta para a realização dos ensaios de manutenção deve ser realizada pelo OCP em amostras que tenham sido fabricadas entre a data de emissão do certificado e a primeira avaliação de manutenção. Após a coleta, deverá ocorrer em amostras o produto fabricado no intervalo entre 2 manutenções sequenciais ou entre a penúltima manutenção e a recertificação. Resumindo, são 5 anos.
tá? Então, a gente está em 2022, ele tem até 2027. A gente chega lá, faz a coleta. E aí, a data de fabricação dele tá de 2022 e eu tô coletando em 2027, não posso aceitar. O intervalo tá maior do que as duas manutenções sequenciais. A confirmação da manutenção. Essa etapa de confirmação da manutenção é o que a gente chamaria de emissão do certificado naquela inicial que a gente vem falando. Então, aqui eu vou emitir um documento para ele como uma confirmação do certificado que ele tem vigente, com umas informações em formato parecido com o certificado, mas é uma confirmação. O OCP deve emitir a confirmação da manutenção após a análise crítica, abrangendo as informações sobre a documentação, auditorias, ensaios, tratamento de não conformidades, acompanhamento no mercado e tratamento de reclamações, observando os requisitos pertinentes ao subitem 626, que tem de que a manutenção do atendimento dos requisitos foi demonstrado. Cumpridos os requisitos exigidos no RGCP e na portaria 302, específica do produto nesse caso, o OCP emite o documento denominado confirmação da manutenção, formalizando que a certificação está mantida. Observem o seguinte, nós estamos falando de 302, tá? Essa citação é da portaria 200. Quem é a portaria 200? RGCP. Tá? Porque se você for lá na portaria 302, no item de confirmação de manutenção, ele vai te pedir para fazer conforme o RGCP, que é isso que a gente leu agora, que ele vai pedir para fazer. A confirmação da manutenção como instrumento formal emitido pelo OCP deve conter no mínimo. Então, o que esse documento tem que ter escrito, que é o que eu falei com vocês, a gente usa ele bem parecido com o certificado, porque a gente tem aqui uma citação do mínimo que tem que ter no documento. Mas o que a gente achar que é interessante de informação para o cliente, ou que o cliente possa precisar, de repente, para algum outro órgão ou alguma outra negociação comercial dele, não tem problema a gente colocar. Então, a gente prefere manter o mesmo layout do certificado, porém como confirmação, para de repente auxiliar em outros aspectos que não tangem só a certificação. Então, ele tem que ter, no mínimo, referência ao certificado de conformidade que está sendo mantido, razão social, cadastro nacional da pessoa jurídica, endereço completo e, quando aplicável, nome e fantasia do detentor do certificado, nome, endereço, número de registro de acreditação e assinatura do responsável, data de emissão, modelo, identificação do modelo. Bom, percebem que é praticamente o certificado de novo, né? Não vou ler tudo, porque eu acho que é uma questão de consulta, de curiosidade. A gente pode pegar um documento desse depois, se vocês quiserem fazer a experiência de ir lá e conferir, né? É interessante, às vezes, fazer esse exercício, tá? A gente recebe a informação, tem o certificado, tem a portaria, e de repente você vai se ver numa situação que você nunca imaginou. Ah, é por isso que tem esse nome aqui. Ah, por isso que eles me pediram o endereço desse jeito. Olha, até que aquele povo não é tão chato, né? Eles não estão tão loucos assim. Tem um motivo pelo qual tem que escrever daquele jeito que eles pediram. Mas é um exercício bacana para fixar pra gente onde que estão as informações e a gente se familiarizando mais.